Olá, tudo bem? Então, estamos aqui de novo com um convidado muito especial. Hoje houve algumas situações que não permitiu que a Fran, a minha colega aqui do lado, estivesse hoje nesse podcast maravilhoso, porque nós temos uma pessoa aqui que vai nos dar uma aula sobre o quê? O que eu mais amo, gente, o que eu mais amo: cultura, arte, viver, sentir o sabor da criação pelas mãos e a inspiração que Deus dá a cada um, que aquele se propõe usar suas mãos na forma de escultor, de música no teclado, de pincel para pintar uma tela. Então, isso me encanta, isso me enaltece a alma, o corpo e a mente. E é por isso que eu estou muito feliz porque ele está aqui na nossa cidade. Isso mesmo, ele veio fazer um trabalho lindo, maravilhoso, que é a restauração de obras de um artista de Caldas Novas. É isso mesmo, gente. Nós estamos aqui diante de um artista de Paraty. Ele mora em Paraty, Rio de Janeiro. É isso mesmo. Olha que honra. O Seja Você vai saber o que é o ser Henrique. É isso mesmo. Um ser humano que constrói com as suas mãos obra de arte. Então vamos lá. Olá, Henrique. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Disposto a contar um pouquinho da sua história para nós? Eu fico até constrangido com seus elogios, mas foi um prazer imenso estar com você, porque adoro estar junto com pessoas que valorizam a nossa arte, que são nossas raízes culturais, né? Então, eu estou aqui para falar o que você me perguntar. E o que eu quero é saber do Henrique. Quem é o Henrique? Como que foi? Onde que nasceu? Seus pais? Qual é a formação? Então vamos lá. Onde você nasceu? Bom, eu nasci em Goiânia. Sou filho goiano. Sou filho de espanhol, uma paulista, né? Meu pai se apaixonou por uma paulista. Meu pai veio para o Brasil já formado, né, em trabalhar com madeira, em fabricar móveis, em talhar mobília. Não é porque seja meu pai, mas a pessoa que mais me ajudou na minha vida no início da minha carreira. Seu pai. Ele era uma pessoa muito rígida, o nome dele era Juan Fernandes, muito exigente no acabamento, numa série de coisas. Vivia me corrigindo, né? E isso fez com que eu desenvolvesse meu trabalho de uma forma profissional, porque se você faz a coisa, tem que ser feita como ela é. Não adianta você tentar criar, imaginar que dessa forma vai dar certo. Tem certas coisas que você já faz da maneira que tem que ser executado. Não adianta você botar um tempero diferente na comida que ela vai ficar a mesma, não. Então, é por aí. Pois é, então seus pais, um espanhol? Não. Espanhol. Um espanhol e uma paulista. Olha que mistura maravilhosa. Olha que mistura maravilhosa. A arte da Europa, porque a Europa é rica em escultura, em monumentos, em pinturas. Olha, os grandes artistas saíram de onde? Olha, tem muita gente boa nesse país. Tem muita gente fazendo arte Concordo. no anonimato. Trabalhos fabulosos, às vezes, que as pessoas não conhecem, né? Eu me lembro, uma ocasião em Goiânia, antes de eu ir para o Rio definitivamente, eu trabalhava com pessoas, a gente tinha uma associação e tinha vários artesãos. Até o Poteiro, Antônio Poteiro, que é uma pessoa de renome, ia nas reuniões, né? E lá eu descobri que hoje, por exemplo, não tem nenhuma, eu não conheço uma fiandeira aqui em Caldas Novas, deve ter, né? Ela fazia o fio, tecia, cardava, se fala cardar o algodão, para depois fiar o algodão
para depois confeccionar uma coberta que ela iria usar, né? Uma calça, um pano tecido de calça. Henrique, Então, esse tipo de gente já não existe mais. Henrique, eu sou filha de uma avó. Então, eu fui criada, minha mãe me doou para minha avó. Meus pais se separaram muito cedo e aí a minha avó tinha uma roda que ela tinha maior ciúme, roda de fiar. E você acredita que eu sou dessa geração? Acredito. De pegar aquele negócio que faz assim com o... Cardar o algodão. Cardar o algodão. Eu fazia assim e de repente virava aqueles rolinhos. Que aí você põe na roda, bate o pezinho e vai vindo e vai virando um fiozinho. Eu sou dessa época. Então, eu fico mais emocionado ainda de saber que você... É maravilhoso. Isso são nossas raízes culturais. Você pergunta para os jovens hoje não conhecem, Verdade. não sabem. Verdade. O tecido era feito para ser usado, né? Sim. E geralmente era de algodão mesmo. Cardava o algodão dá uma roupa saudável, né? Do que essas industriais, industriais, e com o decorrer do tempo, essas pessoas não são valorizadas, não são vistas, não são mostradas, e acaba a gente perdendo essa riqueza, né? Que nós temos, né? Que tínhamos, às vezes, né? Que cada dia mais o trabalho feito manualmente está em extinção. O trabalho que eu executo de escultura, a máquina faz com total perfeição, reproduz um busto, eu faço busto. Sim. Mas ela reproduz o busto perfeito, como se tivesse as medidas e reproduzisse, vai ficar uma coisa assim, pô, perfeito, mas fica uma coisa fria, vazia. A máquina nunca vai conseguir reproduzir a mão. A mão tem as nossas digitais, são insubstituíveis e intransferíveis, né? Concordo. Então, quando você executa um trabalho na mão, acaba ficando um mero vazio europeu em formas, né? Você consegue fazer, fica bonito, bonitinho, mas quando o cara vai fazer o busto de uma pessoa, geralmente eu olho para você ou para quem quer que faça o pedido para que eu faça o busto, eu tento captar aquilo que as pessoas têm, que são os trejeitos da pessoa. Não é só as formas perfeitas. Os trejeitos, às vezes você olha, não tem a medida exata do rosto, mas tem os trejeitos das pessoas. Tem umas que têm um ar de desconfiado, tem uma que tem um ar de alegre, tem uma que tem um olhar triste, né? Então, isso identifica mais do que você fazer a figura através das medidas e formas. Muitas vezes, se você pegar os livros, tem muitos artistas que você até se surpreende. Você vê fulano de tal visto por Mozart, ou fulano de tal visto por Gauguin, né? Então, são coisas que não tem como você fazer comparação, sabe? Então, as mãos da gente continuam sendo as mãos, né? Mas, Henrique, é uma coisa que me encantou muito. É que eu sou de Goiás, goiana do pé rachado, aquela que come piqui, que, né, pisa no chão. Que fala trembão. Que fala trembão. Então, caí de paraquedas no berço da cultura, que é onde? Paris. E onde eu fui morar? Do lado do museu maior, assim, riqueza que nós temos está ali no Louvre. Que se você ficar 30 dias dentro do museu, você não conhece todas as peças que tem ali dentro. E eu tive a honra e o prazer e a benção de estar várias e várias e várias vezes no Louvre, em galerias de artes diferenciada. Naquele quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Que eu achava assim, né? Era uma fila enorme para ver o quadro. O quadro, ele é pequeno, lá assim, quando eu olhei, falei, não acredito, que vale uma fortuna. Mas aí, eu tive o prazer também de conhecer pessoas muito cultas
e conviver me falando da história de cada pintor, de cada escultor ali, aonde eu sou apaixonada por biografia. Onde hoje, esse podcast aqui, eu quero saber do Henrique. Como foi a sua infância? Você foi um menino brincalhão, você foi um menino teimoso, você foi um menino peralta, você foi um menino curioso. Que foi o Henrique? Eu acho que mais teimoso do que curioso, sabe? Mas sempre procurando aprender, né? Dando ouvido àquelas pessoas que têm mais experiência, que a gente está sempre aprendendo, né? Que são nossos pais. Que são nossos pais, às vezes Avós. ou pessoas que têm uma idade mais avançada, que muitas vezes é desprezadas pelas outras, são tidas como invisíveis. Ah, aquele cara é um velho, né? Verdade. E talvez as pessoas que são velhas, as pessoas, você imagina uma coisa, a pessoa, os cargos mais importantes do mundo são ocupados, vou citar um exemplo só, o Papa. Não é um menino, né? Então, é ocupado pelas pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas carregam a experiência que um jovem de 20 anos, que fica o dia inteiro no celular vendo TikTok, TikTok, sabe? Isso aí não, ele não vai aprender nada, ele está perdendo o tempo. Então, eu tive um despertar por aprender. E hoje, depois de mais de 40 anos de trabalho, eu mostrei algumas fotos para você, que depois as pessoas podem ver, né? Sim. Eu valorizo muito as pessoas experientes, sabe? Que a gente tem que aprender. E gozado que é verdade que a sabedoria vai chegando tarde na nossa vida, né? Mas a parte melhor da vida parece que é a parte que a gente está vivendo. Eu estou muito feliz, eu já tenho 66 anos. 66 anos? 66 anos, muito. Isso quer dizer, 66 anos eu vivi. Quantos anos eu tenho, eu não sei. Pode ser 2, 3, 4. Olha! São os anos que virão. As pessoas acham que os anos que elas têm são os anos que elas viveram. Quantos anos você tem? Tem? Eu não sei. Verdade, olha que legal. Eu vou pegar esse insight aí. Quantos anos você tem? Não sei. Minha vida pertence a Deus. Olha que resposta legal. Então. Muito legal mesmo. Esse insight foi legal. Mas e o rapaz? E o adolescente Henrique? Como foi o adolescente Henrique? Foi aquele custosinho, olha, namorador? Aquele que as mulheres apaixonavam, arrancava o cabelo, ou aquele que foi encantador, fazia uma arte para enaltecer mais ainda. Não, como que foi? Na verdade, na minha adolescência, eu vivi muito bem a minha vida, a infância, a adolescência. Quando eu era adolescente, eu ainda sempre estudei, né? Fazia meus cursos. Meu pai, minha mãe foram muito rigorosos comigo com relação à escola, mas eu não cheguei a fazer curso superior, né? Depois que eu comecei a sobreviver através do meu trabalho, meu pai me ajudou muito no meu aprendizado, né? E o público gostava muito das coisas que eu fazia, e eu ganhava bem, e achava que não precisava de estudar. Foi uma besteira minha. Eu deveria ter continuado meus estudos, embora eu tenha feito esse trabalho. Mas sim, a palavra se, eu já procuro tirar ela até do meu vocabulário, porque o se é uma coisa que não existe. Se eu fizesse, se eu fosse, tem o sim, tem o não, né? Agora o se, eu tirei do vocabulário. Olha, que legal. Mas tive uma adolescência muito boa, sabe? Na época não tinha... Namorador? Namorei bastante. Ah, que legal. Gostava de... Naquela época tinha umas festinhas de dançar agarradinha, essas coisas. Tempo bom, né? Tempo bom. Tempo bom, porque assim, hoje está se perdendo. As pessoas querem ficar com um copo na mão, uma cervejinha, e acha que aquilo é prazer, que é felicidade. E a esse toque, eu sou apaixonada em dança. Dança de salão, clássica, bolero, samba. Aquilo que envolve dois seres humanos. Por quê? Eu acredito que somos uma matéria, que somos criação de uma inteligência assim, ó, sem
sem explicação. Porque explicar Deus é muito pouco diante da grandeza que é Deus. Qualquer definição que alguém tem, para mim, é pequeno perante a criação que criou todo o nosso universo. Então, quando dois seres estão juntos, eles transmitem mais energia. Um dá sustentação para o outro. Na dança, violão, né? afina o violão. E Como fica se mais ficasse bonito. uníssono, né? Então, assim, essa beleza, essa pureza, hoje, nas festas desses jovens, eu não sinto mais isso. Eu não vejo que tem isso. Porque é um vazio onde é momentâneo. Olha, E antigamente você conquistava, você começava a sonhar, a vivenciar. Não, hoje você vai e pronto. E já tem. Então, aqueles bailes realmente eram maravilhosos. bem diferente dos dias de hoje. Como De hoje. eu valorizo a evolução em todo sentido, principalmente nós estamos vivendo na era cibernética, né, que tem muita coisa boa que nos ensina, Sim, mas tem verdade. muita coisa ruim também. Verdade. Né? Como tudo não na vida ruim, teve. desnecessário, né? Mas eu considero a juventude hoje muito contaminada, como se fosse uma contaminação, que essa não me pegou, não. Eu ainda prefiro viver sem essa contaminação da juventude atual. Né? Que fica só no celular. Não só no celular. Na tecnologia. Na tecnologia, né? E cada um tem o direito de viver, de pensar a maneira que queira, né? Sim. Mas eu procuro acrescentar convivendo com pessoas que acrescentam algo, porque senão não tem sentido. Verdade. Né? Então, Verdade. eu acho que eu tive uma boa adolescência e me tornei adulto talvez antes do tempo, por necessidade, por prazer, sei lá. Você casou? Eu casei muito cedo e falando aqui publicamente, quem foi minha madrinha foi a Cora Coralina, né, que eu a conheci quando eu tinha 12 anos de idade, eu ia muito para a casa dela, lá em Goiás. Ela era doceira, não era famosa, é uma mulher danada, sabe? E que escrevia já escrevia desde muito tempo, mas não era famosa, né? Hoje na casa dela virou um museu, tem estátua lá que o Kleider fez, um amigo meu, e tem a casa dela lá, hoje deve pagar para entrar, ela gostava de usar muito aqueles vestidos de bolinha, mas quando eu convivi com a Cora, ela não tinha, ninguém conhecia a Cora Coralina. Ela passou a ser conhecida e reconhecida mundialmente, não digo só no Brasil, depois que o Carlos Drummond de Andrade publicou um poema dela. Então, foi uma pessoa que eu aprendi muitas coisas com ela também. Que maravilha, Henrique, estou encantada. Olha, você é uma caixinha de surpresa. Nada, isso uma é normal. caixinha de surpresa. Eu queria que você falasse isso para a Cora. O nome dela, eu chamava ela de Aninha, né? É, o nome mas, dela é Ana. Mas que legal, eu não, assim, não... assim, cada dia eu me surpreendo. Goiás é uma cidade, por exemplo, tem um escultor em Goiás que tem no Museu da Boa Morte lá, obras dele, que foi o Veiga Vale, né? Você deve conhecer Veiga Vale. Já ouvi falar. Então pesquisa e veja as obras que ele faz. Ele fazia um trabalho encantador. Eu não vou fazer comparação dele com o Aleijadinho, porque eu acho que o Aleijadinho nem gostava de ser chamado de Aleijadinho, né? Eu acho que nenhum aleijado gosta de ser tratado porque tem um defeito físico, né? Então, ó, Aleijadinho. Não é legal, né? O nome dele era Antônio Francisco Lisboa, né? E o pai dele se chamava Manuel Francisco Lisboa, que era português e que era melhor do que ele ainda. Ele aprendeu muito com o pai dele. Lá em Ouro Preto, quando eu morei lá, nos anos 78, eu conheci as obras do pai dele, as obras dele. Em Congonhas do Campo, eu conheço o trabalho dele. Então, em Goiás, tem o Veiga Vale. Quem está me ouvindo, faz uma pesquisa e veja quem era o Veiga Vale. Veiga Vale, o trabalho dele é encantador. Ele cozinhava a madeira antes de trabalhar, trabalhava muito com cedro, que é uma madeira boa. Ele cozinhava a madeira, ao cozinhar a madeira, ela não dá bicho, não dá cupim, não dá nada. Eu falo cozinhar em alta temperatura por 2 dias, sabe, no tambor. E depois ele unia as peças de madeira, antes de esculpir, né?
e passava um caulim, que é como o fundo era um caulim, que ele retirava da serra de Goiás, né? E depois fazia aplicação de ouro, né? Folha de ouro. Ele usava ouro. E depois pintava, e depois da pintura ele recortava o desenho mostrando o ouro no fundo. O trabalho dele é uma coisa encantadora que brasileiro não conhece. Franceses conhecem muito mais o trabalho do Veiga Vale do que o brasileiro. Olha o que é cultura. Isso é educação. É o que hoje, ô Henrique, eu penso numa Caldas Novas, aonde Caldas Novas é uma cidade encantadora, tem umas águas abençoadas por Deus, que realmente são medicinais e às vezes não são exploradas como medicinais, Verdade. só como lazer, só como turismo. Mas quando você vem para Caldas Novas, sentir a pureza da água medicinal, você recebe o tratamento certo. E eu gostaria muito que Caldas Novas investisse muito na cultura, essa cultura que você está se expressando, como em Paris tem um museu do Louvre, que tivesse um lugar aqui que pegasse um pedacinho de cada coisa. Agora você está falando na riqueza de Goiás, desse Veiga Vale. Veiga Vale, que a gente poderia ter um pedacinho de esboço assim dele, assim, numa parede de Caldas Novas, de falada como você é uma artista para mim. As obras que você me mostrou, então é encantador. E ter Caldas Novas, ter você aqui hoje, eu gostaria que todos que estivessem aqui no podcast, seja você nos vendo, nos ouvindo, venha para cá, venha nos ajudar. Eu sou uma pessoa apaixonada pela arte, vou lutar até morrer para que nós difundimos, educamos as nossas crianças num lado mais sensível da arte, que ela mexe com o sentimento. Quando um artista está pintando, ele está concentrado nas cores, nos formatos. Então, a mente está trabalhando na criação, assim como o escultor. Ele está ali mexendo com as mãos, são energias, são uma forma de expressar sentimento. E isso é riqueza. E cada um tem o seu diferencial. Máquina é muito vazio, mas também tudo faz parte da evolução. Mas vamos valorizar o nosso artista regional, o nosso artista brasileiro e comungar de uma ideia coletiva para estar ensinando nas escolas arte que trabalha corpo, mente e espírito. É isso que eu venho aqui pedir a todos vocês que conheçam os trabalhos de Caldas Novas. O Henrique está aqui comigo e pode falar do grande artista que nós temos aqui, Carlos Albuquerque, então, que é um criador. Criador. E às vezes a gente passa batido, não dá um pingo de... Ele é uma pessoa muito sensível, muito sistemático e faz um trabalho maravilhoso. Além de escultor, ele é escritor também. A mãe dele era escritora também, né? Olha que maravilha. E ele tem um pequeno museu na casa dele que não tem visitação nenhuma. Pois é, olha! Então, hoje está fechado o museu, porque ele está arrumando algumas coisas lá. Mas ele é uma pessoa que me prendeu aqui em Caldas Novas na última vez que eu morei aqui um tempo, antes de ir para o Rio novamente, né? Sim. Executei vários serviços para ele, que nem eu te falei, as pessoas falam, não, isso quem fez foi fulano, foi ciclano. Eu falei, quem é o autor da obra é ele. Sim. Eu sou simplesmente um colaborador. Sim. Né? Então, o Carlos Albuquerque, novamente, eu estou fazendo para ele a restauração, porque houve algumas falhas ali no trabalho. Sim. E deu um efeito indesejado por imprudência de quem fez. Sim. Mas eu vou fazer o possível para preservar o trabalho dele com os traços dele. Sim. Porque o nosso traço, o traço dele é singular, é dele. Então tem que ser feito daquela forma. A máquina jamais vai conseguir. Hoje você está perdendo a profissão, a máquina já está fazendo isso. A máquina faz.
A fotografia te fotografa em momentos que você não está presente. Se você pegar seu álbum de fotografia e olhar, você fala, parece que nem eu, não. E é verdade, tem hora que nem a fotografia aparece com vocês. É porque, assim, tem momentos que o seu corpo tá ali, Agora, mas o seu espírito tá longe, e aí a máquina não É registra verdade. o sentimento. não consegue. Não é verdade? Você está falando em dar aula, né? Foi isso que você falou? Isso, meu O meu sonho! sonho também é isso, mas eu não falo da aula. Eu falo tentar fazer despertar o interesse Verdade. por isso. É melhor do que dar aula. Sim, Tentar verdade. fazer despertar o interesse. A pessoa vai sentir o interesse, a emoção, né? Então eu procuro, quando eu dou algumas aulas, que eu já dei várias aulas, já dei alguns cursos, eu procuro fazer isso, tentar fazer despertar em quem quer que seja o desejo de executar aquilo, né? Porque botar a mão e falar faz assim, faz assado, não adianta, né? Tem que ter sentimentos. É verdade. Meu pai, quando ele estudou na Espanha, o mestre dele lá era um cara tão rígido que começava o ano, às vezes, com 50 alunos e no final tinha só 4 lá. Porque os outros, o próprio professor ia na casa dos pais das pessoas, o pessoal lá é bem exigente, Sim, ia na casa do pai do aluno lá e falava, ó, é melhor você arrumar outra profissão para o seu filho, porque ele dá certo nisso. Tá? Entende? Porque, por exemplo, se você está tomando aula de um professor que já é experiente e você ficar toda hora chamando ele para ver se está bom ou se não está bom, o meu pai não, já ficava, ele fez o curso, terminou o curso, e ele falava que para lixar a madeira, por exemplo, tem que lixar até pedealho, tinha que ficar lisinho, sabe? Então, raspar, o acabamento tinha que ser um acabamento de primeira qualidade. Isso faz com que a gente aprenda mais, né? E facilita. As pessoas falam, não amola a ferramenta demais, não, que você corta o dedo. Se ela tiver sem corte, você pega uma faca para cortar. Se ela tiver sem corte, é muito mais fácil você se machucar com ela. Se ela estiver cortando, você pega a carne ou qualquer coisa, só passa assim, ela corta. Né? Agora, se você estiver forçando, você vai se machucar e não vai cortar. Verdade. Então, Henrique, me fala um pouquinho daquelas obras ali do espaço ali da praça que você está restaurando. Aqueles monumentos ali, quando eu parei e comecei a ler o significado, Maravilhoso. a minha visão mudou totalmente. E aí eu comecei a fazer uma experiência. Isso que tem que contaminar as pessoas. Eu comecei a fazer a pergunta: você conhece aquela obra de... tá. Aí eram vários adjetivos. Só que eu perguntava assim, sabe o que significa aquelas fofocas? Não, gente. Aquela representação da amizade ali, naquelas 3 estátuas ali, aquilo ali é magnífico. Original, muito original. Magnífico. Aquele monumento que é o troféu lá, que você sobe lá. Gente, olha quanta realidade, quantas pessoas neste mundo querem subir nas costas dos outros e aí cai, vai. E realmente é só quem tem perseverança que chega lá em cima. É verdade. Não é verdade? Muito então verdade. eu convido você, Caldas Novas, você morador, turista, vá ali e leia. Primeiro, leia o que representa cada estátua daquela. Cada monumento daquele, você olha para a representação que o artista colocou na visão dele e depois você olha para a estátua. Aí você vai dar um sentido com a sua imaginação. Aí sim, só depois disso você vai falar se você gosta ou não. Mas não fala só passando de carro e olhando aquilo como se fosse vago. Aquilo ali é uma vida, aquilo ali são vidas que o artista expressou muito bem expressado. Aquela que é a... Ela tem um título.
Cada uma tem um título, mas que é um traço. Sei. Um traço. A vida é aquilo ali. Tudo começa assim com um ponto. É um ponto que liga outro ponto, que vai outro ponto, que vai outro ponto, que vai. Não tem emenda. É. Então, gente, é maravilhoso. É maravilhoso você entrar no mundo da criação. E o que é entrar da criação? É conhecer o artista, é conhecer o escultor, é conhecer a obra vista pelo olhar dele e acrescentada com o seu conhecimento do momento. Aí sim, aí você pode falar alguma coisa. Então, Henrique, eu fico apaixonada e eu gostaria muito de estar batendo um papo num futuro com o Carlos Albuquerque, porque ele é um posto também de cultura e nós temos que valorizar essa parte. E eu quero convidar você a conhecer a sede, o escritório de uma associação que está nascendo em Caldas Novas. Eu estou encantado com o seu projeto, com a sua perspectiva de É botar na cabeça das pessoas que a cultura é muito importante, que nós vivemos através da arte, desde quando o homem não tinha nem um pincel, ele soprava para pintar o bisão nas cavernas. Olha. A nossa história é contada através da arte, desde o início dos tempos. Então, isso é de extrema importância e as pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas não acredita. Mas não dá aula mais disso. O Carlos Albuquerque, novamente, eu vim para cá, na verdade, de Paraty para cá, porque eu sou muito requisitado lá e fiz muito trabalho e estava muito cansado, vim para cá para descansar. Olha que maravilha. Aí, passando lá nas peças do Carlos Albuquerque, eu cheguei perto das peças. E viu alguns detalhes. Aí, quando fui tocar nas peças, as peças estavam tudo fofas, né? Precisando de um restauro, porque teve uma imprudência ali na hora de fazer. Sim. Mas isso acontece, pode acontecer comigo, com outros, mas comigo não costuma me parecer não, porque eu já estou meio calejado, né? Então eu já sei como dominar um pouco esse material. E as obras do Carlos Albuquerque, se você olhar, você reconhece que é a obra dele. Então, isso aí que eu valorizo, aquilo que tem originalidade. Agora, o fato de você fazer uma peça copiando, com todos os traços perfeitos, acaba ficando um mero vazio europeu em forma. O Miguel Ângelo, ele fazia a pedra virar carne, na época que nem tinha computador. Olha para as obras dele, olha para as obras do Cellini, do Bellini. Ele fazia a pedra, o mármore, virar carne. Você olha, você sente. Não tinha computador. Por isso que eu te falo, a máquina hoje faz perfeito. Tem materiais adequados para trabalhar com máquinas 3D, que faz até parecido com o mármore sintético. Sim. Né? Mas, no meu ponto de vista, para mim, não acrescenta muito essas coisas. Eu acho que quem faz isso, às vezes, eu até perco tempo fazendo algumas coisas. Eu acho que quem faz isso simplesmente para ganhar dinheiro está perdendo o tempo dele, porque o nosso tempo é precioso. E se a gente, quem disse que não acredita em Deus, para mim, talvez sejam os que mais acreditam, né? E não sabem. Né? Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, fazendo coisas que sejam úteis, né? Porque Deus nos deu essa capacidade de desenvolver isso, nós não podemos perder tempo com outras coisas, não. A gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu procuro fazer com amor, com dedicação o meu trabalho. Para quando as pessoas pedem para me fazer algum trabalho, um busto ou uma obra sacra, qualquer coisa, eu procuro executar da melhor forma possível e da melhor forma que não só vai agradar a mim, a quem vai conviver com o trabalho. Eu acho que isso você já ouviu falar, né? Porque quem vai conviver, de repente, você olha para aquilo, um dia acha bonito, no outro dia você já não acha mais. De repente, já está te incomodando aquela imagem lá. Então, você vai jogar fora. E as pessoas falam, imagem, idolatria. Não é. Isso é a concepção das pessoas. Porque a imagem... O que diz imagem? De onde vem essa palavra imagem? Vem do imaginário. Então, a imagem vem do imaginário. Eu faço uma obra de arte representando aquela figura, às vezes, mas eu não considero isso idolatria. Talvez a pessoa faça
tem outros tipos de idolatria, com a televisão, com o celular. Tem gente que não consegue ficar sem o celular 5 minutos no bolso. Verdade. Vai fazer uma viagem, já andou 100 quilômetros, fala, esqueci meu celular, tem que voltar para pegar. E eu não perco tempo com essas coisas mais. Há muito tempo. Então, lá nos bastidores você falou uma frase muito interessante. Nós falamos de impossível, e aí você deu um insight bem legal. Você lembra para repetir para mim aqui? O impossível é parecido com o desconhecido. Olha! Quando se conhece, torna-se possível, né? Agora, uma coisa que um amigo meu falou para mim, e que é uma coisa de Deus mesmo, extremamente real, quem não sabe servir, não sabe... Quem não sabe servir, como que ele disse? Quem não sabe servir... Não será servido? Não é isso, não. Quem não sabe servir, não... Se você não pode servir, você não vai... Se você não sabe servir, você não sabe viver, né? Mais ou menos assim. Eu não esqueço agora. Sim. Fugiu da palavra. A palavra me fugiu, vocês me perdoem. Imagina. E o bom da vida é isso. Que a gente pode recomeçar sempre. Sempre. Não tem idade, não tem momento que a gente recomece no E a gente ponto. está tendo uma conversa aqui muito amável, muito amizade, muito espontânea. E você viu? Sem nenhum treinamento, está sendo espontâneo esse podcast. Né? Mas então, não seja você ele quer saber do ser humano que está aqui. E o ser humano que está aqui, ele tem sentimento, ele tem carne, ele tem um espírito e ele tem o mais importante, que eu acho. Eu tô ganhando presentes e presentes a cada pessoa. Não serve para viver. Quem não sabe servir, não serve para viver. Olha, gente, olha aí a frase. Quem não sabe servir... Não serve para viver. Não serve para viver. Olha, que insight. Pegou? Pegou? Então, quem não sabe servir, não serve para viver. Olha aí, gente. Essa vai para o meu caderninho. Ainda hoje eu tive na casa do Carlos Albuquerque. Eu considero ele meu amigo, muito meu amigo. Eu estive lá com ele conseguiu resolver os problemas, que a gente até foi de manhã, né? Que eu te falei, a gente estava precisando de uma tomada lá, que tem umas burocracias toda para conseguir isso, que tem que ser respeitado, que é da prefeitura, então tem que seguir as normas, né? Muito embora nós estamos vivendo um momento que nós temos um presidente aí que valoriza muito a cultura, que está de braços abertos para a cultura, né? Está soltando verba para a cultura e as pessoas interpretam até mal esse fato de distribuir verba para a cultura. Sem a cultura, a nossa história é contada através. Sem a cultura, talvez seja a coisa mais importante. E assim, não, com a cultura, com a cultura. Eu digo assim, por exemplo, se ele ficar sabendo de uma coisa dessa, não vai pegar bem o prefeito daqui, não. Essa burocracia toda. Porque eu nem tenho que fazer isso. Quem fez foi o Carlos Albuquerque. Ele mesmo resolveu. Por quê? Vou fazer um trabalho, sou impedido a realizar o trabalho por causa de uma simples tomada que não pode ser instalada. Não, mas isso aí não, é coisa que vai... Isso vai assim, é só como alguns diz, pontos. O poder superior resolveu isso. Isso, exatamente. E deixa eu te falar, voltando aí o que você falou nos incentivos da cultura, a cultura é tudo. É através de história que a gente Eu não estou dizendo evolui. Não é nem isso. Eu não estou dizendo não é nem isso. Por exemplo, eu vejo postagens aí falar: a Cláudia Raia, a Ivete Sangalo recebeu 3 milhões ou 10 milhões, não sei quantos milhões para fazer um show. As pessoas acham que ela fica com esse dinheiro. Paga imposto desse dinheiro. Eu já recebi dinheiro do governo. Paga imposto desse dinheiro, paga os músicos, que não é barato, paga o transporte do equipamento. É uma série de gastos que a pessoa tem e acaba sobrando uma merreca para ela. E a pessoa acha que ela ganhou aquele dinheirão e está ali para Exatamente. Não é nada disso. Quem está me ouvindo, que preste bem atenção no que eu estou falando, porque isso é verdade. Acontece de verdade isso. Quem acha que a pessoa que recebeu aquela verba vultuosa ficou com aquilo, botou no bolso e foi para a piscina, é mentira. Não acontece. Para fazer um show,
Uma pessoa renomada, que nem a Ivete Sangalo, não precisa de requisição de... Se ela fizer um show amanhã, aqui vai estar lotado. As pessoas vão pagar o preço que for, né? Agora, se ela consegue, para fazer um projeto, que seja, que a Cláudia Raia recentemente recebeu uma grana para fazer uns ensaios com algumas outras pessoas sobre o trabalho, que ela vai ensinar um pouco do trabalho dela, que é uma pessoa super experiente, talentosa. Sim, Né? sim, Então, é uma bailarina. as pessoas não acreditam, julga sem saber. Mas é o conhecimento liberta. A falta do conhecimento. Aí, a falta do conhecimento, você fala mal daquilo que você não tem conhecimento. É verdade. E aí, eu falo que realmente você tem toda a razão, porque o artista tem, você deu o exemplo de cantores, tem uma banda, tem uma comitiva que todos têm que ganhar para sobreviver. Não é barato. E é muito trabalho. Não é barato. Então, Essas pessoas aquilo que ali trabalham com esses é uma artistas, empresa. essas pessoas que trabalham com esses artistas são artistas e bons. E o cachê deles é caro. E quem vai se pagar é quem recebeu. É o dinheiro que vai pagar. O dinheiro que veio do governo que vai pagar. Mas que maravilha. Henrique, e qual que é a sua pretensão de ficar em Caldas Novas assim, por exemplo, nos passar um pouquinho do seu conhecimento? Existiria essa possibilidade de você se dedicar, um olhar, um desejo de permanecer por algum tempo em Caldas? Já te falei uma vez e repito. Eu vim para cá para descansar. Acabei... Eu não sou o cara que não aguenta ficar parado. Então, tem um amigo meu que tem uma fábrica de cerâmica lá, me consegue todo o material de graça e eu faço as minhas modelagens em argila. Né? Aí, agora, pintou esse serviço para fazer, que eu me propus ajudar o Carlos Albuquerque a recuperar essas terras, para que o trabalho fique... Para sempre. A arte é longa, eterna. Né? A vida que é breve, né? Mas a arte é bem longa. Ninguém sabe quanto tempo vai durar. Né? Então, quero... E o meu intuito maior, até lá em Paraty, eu fui morar num quilombo, que tem lá perto, a 13 quilômetros, chama Quilombo do Campinho. Lá eu cheguei a fazer vários trabalhos lá, com a comunidade lá. Então, o meu intuito aqui era vir para cá para descansar. Fiz um tratamento lá com a Norma, lá da Terra, da Saúde, fisioterapia, que o meu trabalho é muito cansativo, às vezes é braçal, pega no pesado, porque eu gosto. Sim. Não gosto só de mandar fazer aquilo, eu pego junto. Então, vim para cá para descansar. Agora surgiu esse trabalho, mas eu tenho esse desejo de passar para frente aquilo que eu aprendi no longo da minha vida, com muito sofrimento, com muito amor, com muita dedicação e com muito prazer também. Então, eu tenho vontade de passar isso para frente. Então, nós dar aulas. Se eu conseguir só o recurso para que eu possa trabalhar isso, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com isso, não, porque eu não quero levar isso para o buraco, não. Amém. A gente está indo para frente, vamos caminhando para chegar, para ir embora. Nós já estamos mais indo do que voltando. Então, sou ansioso em fazer isso. Eu tenho vontade, muito desejo de transmitir um pouco o que eu consegui transmitir para quem despertar o interesse em aprender. Eu estou aqui para ensinar. Ai, gente, cada dia, cada momento é gratidão, Deus, é gratidão por ter colocado pessoas ontem, hoje, e eu tenho certeza que cada dia mais e mais pessoas estão vindo para ajudar nessa causa, que é Caldas Novas abraçar a cultura. Caldas Novas, viver a cultura, o turista chegar aqui e ficar encantado, porque aqui nasceu uma obra de arte, aqui nasce pessoas que vão usar mãos, pincéis, enfim, voz, cantar. Eu tô com uma menina que eu conheci no domingo, assistindo o podcast, que eu tô enamorada com a voz dela. Meu Deus, minha filha, eu falei, filha, você viu? Que anjo! Você viu que voz maravilhosa? E aí ela ficou encantada. Minha filha tem 10 anos, faz aula de pintura,
já está pintando algumas coisinhas, mas o meu maior desejo é que ela seja feliz. E dentro da arte, Nós da não somos pintura, donos de nada. ela ouve uma música clássica, ela tem um momento de meditação com as cores, que eu acredito muito no poder das cores, que Deus, né, pintou o mundo para nós. E aí eu incentivo muito, às vezes é muito difícil, porque a arte não é barata. Olha, eu estou muito feliz de estar Mas conversando com você. eu fico Eu acho enamorada. que Caldas Novas precisa de mais pessoas que tenham um pensamento. Vai ser difícil de encontrar. Eu Não, sei que não. nós somos, Eu sou nós somos pessoas únicas, mas nós estamos aqui, Caldas Novas, eu sinto que precisa de pessoas como você, que tem um pouco dessa visão. Não, Se a mas gente se você conviver comigo um pouquinho mais, você vai falar é doida, porque todo mundo me acha porque eu criei a ponte dos cadeados e já me roubaram todos os cadeados. Esse ano é o 3º ano que o evento vai acontecer. Eu vou te convidar a ir no evento, se você estiver aqui. Você vai ver que festa linda que eu preparo, que nós, é um grupo. A gente prepara, a gente expõe alguns quadros. E aí, com a sua presença lá, e quem sabe você não pode nos ajudar auxiliando, posso criar modelar ao alguma vivo lá, coisa. posso fazer uma modelagem ao vivo. Olha, gente, olha que maravilha, olha o desafio que ele tá Nada me de falando. desafio. Meu Deus, para mim Nada vai de ser assim. É maravilhoso, porque é isso que eu quero mostrar, entendeu? Que é capaz, que a gente se cria. Hoje a minha filha virou para mim e falou assim: mãe, ela vendo lá um programa na televisão, aí falou de Albert Einstein, uma frase dele: a imaginação é mais do que o conhecimento. A imaginação vale mais do que o conhecimento. E eu sou uma pessoa que eu vivo imaginando num mundo melhor, numa Caldas Nova mais linda, numa Caldas Nova mais educada, numa Caldas Nova mais sensível com o turista que aqui pisa, numa educação mais europeu, porque lá eles te olham, parece que assim, perdão, madame, perdão, madame. Então, assim, e não tem que pedir, mas porque a educação, o respeito, nós precisamos respeitar mais o nosso o nosso semelhante, nos colocar no lugar dele, nas dificuldades, para que a gente possa analisar. É isso que eu sonho para o mundo. Às vezes, a gente pensa assim, que existe só esse tipo de pessoa, né? Mas nós vivemos em volta de muita gente boa também. Exatamente. O problema é que a gente boa não dá ibope. Por quê? Porque elas querem ficar ali. É igual, eu convido as pessoas para virem no podcast. Quando eu falo o que é contar um pouquinho de você, conta da sua saga, conta das suas aventuras, fica tímido. Não, eu não tenho coragem. Que é dono do que ela tem, né? Não sei se já te falei isso. Ah, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós não somos dono de nada que nós temos. Nada. Nós somos dono daquilo que a gente deixa. Exatamente. É verdade. Exatamente. O cara deixa, como a arte é longa e a vida é breve, né? Exatamente. Então nós somos donos daquilo que a gente deixa. Quem igual a Elis Regina, a voz daquela mulher, né? Aquela mulher nunca vai morrer, cara. Verdade. Você vê o tanto que é a diferença do modismo, desse bam, 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 bum, bum, bum que tem nas músicas, né? É passageiro e depois ninguém lembra-se mais. Verdade. Mas existe gente que ainda ouve Mozart hoje. Verdade. Ouve Chopin, ouve Tom Jobim, né? Quer dizer, então... Música boa, né? Que tem conteúdo. Tem coisa de qualidade. Tem. De qualidade. E está precisando mais ainda nascer. É incrível como essa vulgaridade desse som contemporâneo e valorizado por tanta gente. Eu acho isso um absurdo. E as pessoas ainda acham que a verba que é distribuída para a cultura é muito. Cara, o que a gente vê é obrigado a ouvir. Você se surpreende, é contaminado, às vezes, por certas músicas que não tem conteúdo nenhum, não tem nada. Faz é atrapalhar a mente dos adolescentes de quem ouve. Verdade.
Legal. Mas eu pretendo continuar aqui, vou fazer esse trabalho para o Carlos Albuquerque e pretendo deixar da forma mais original possível, sem alterar nada. Vou fazer o que está feito na miniatura, que foi ampliada, deu uns defeitos por causa da reação química do material, que o cara esqueceu. Então, eu vou fazer essa recuperação da forma que eu tenho que fazer, que tem que ser feita. Se surgir algum trabalho, sou obrigado a fazer. Eu não Mas posso falar. eu já tenho algo em mente. A imaginação já Eu não começou. tenho como falar do dia de amanhã. Eu vivo um dia só de cada vez. Amém. A imaginação da Cleibe começou já a fluir dentro das propostas que estão surgindo. Então, Henrique, vamos, como você me disse que o seu tempo é precioso, eu achei muito legal quando você me disse que a chuva hoje choveu bastante, onde foi alguma coisa que não poderia atrapalhar o podcast, nada atrapalhou, mas você disse, eu tenho hora para dormir, eu vou porque eu fiz um compromisso com você, então eu acho que ninguém é obrigado a... Como que é? Ninguém é obrigado a aceitar o convite. Mas a partir do momento que aceitou, é obrigado a cumprir com o compromisso. Não é verdade? Então, eu tenho muita gratidão por você estar aqui hoje, por você ter aceitado, né, estar frente a frente no Seja Você. E eu vou respeitar o seu tempo, que você tem que dormir cedo, mas vamos fazer o final com 3 perguntinhas, ou melhor, frases do Henrique, Diga aí. do ser humano Henrique. Olhando para a câmera que está na sua frente, você vai falar com o público que vai te ouvir, você vai falar o que você espera hoje da vida. Se eu fosse definir para você numa frase, eu diria que eu sou o intervalo entre o desejo de ser e o que eu sou. Não sei se dá para compreender, né? Não, mas eu entendi. Eu estou aí para fazer Para servir. Para servir. Estou aqui para servir. Olha. E com prazer. Principalmente para aquelas pessoas que têm vontade e desejo de trabalhar com arte. Né? Aprender. E eu trabalho com artesanato, com arte. Hoje eu domino vários materiais. A madeira, o gesso, o bronze, o cimento. Mas a minha especialidade é a madeira, que eu nasci no meio da serragem lá do meu pai. Que legal. Outra frase que definiria um futuro. O nosso futuro da humanidade. Do Henrique. Seria um desejo dele ver amanhã. Eu posso só ter um desejo, porque o futuro pertence a Deus, né? A gente é dono só do hoje. Eu prefiro viver um dia de cada vez. Mas eu ainda sonho com um mundo melhor, onde que existam pessoas assim como você. Eu não estou jogando confete, eu estou falando com a maior verdade, isso que eu estou falando. E estou muito feliz por estar aqui falando com você, porque hoje está raro encontrar pessoas como você. As pessoas andam tão correndo, tão com pressa, dizendo, você vai falar, tem que correr, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, de repente dá uma doença nele, ele fica parado numa cama do hospital, aí não tem jeito dele correr. Aí ele para com esse negócio de falar que ele não tem tempo. Legal. Pegou essa dica dele? Então, para um pouquinho. E não deixe de fazer aquilo que você gosta. Faça. Verdade. Se você tem o desejo de fazer aquilo, faça. Tem coisas que a gente não pode esperar a autorização dos outros para fazer, não. Você tem que executar. Né? Agora... E o maior prazer que eu tenho com relação à arte, né? Eu detesto bajulação, essas coisas. Mas o maior prazer que eu tenho é na própria execução do trabalho. Quando eu estou executando o trabalho, eu fico muito emocionado. Às vezes eu me machuco
Uma vez eu machuquei essa traça aqui, que aí comecei a bater na madeira lá e perdi a hora, a noção, e no outro dia não aguentava nem mexer com a mão. Aí o médico queria fazer uma cirurgia, eu falei, ó, corte assim no dedo dele, falei, há 20 anos atrás, essa mão teve o mesmo problema, o médico falou, mesma coisa aí. Aí, cara, não vou fazer porra de cirurgia nenhuma. O cirurgião tá lá em cima. Tá lá. E tá cuidando bem de mim. Amém, amém. Então, para nós encerrarmos, vamos supor que você deixaria amanhã essa vida. Qual é o legado que o Henrique vai deixar na Terra? Aquilo que eu te falei, gente, não é dono do que tem, do que deixa. Eu vou deixar minhas obras, né? Para que Olha, as pessoas. E eu procuro participar do momento histórico que a gente está vivendo. Eu achei isso muito importante para quem. O meu trabalho é diferente do Carlos. O Carlos tem um trabalho bem autêntico e ele faz da forma que ele quer fazer, ele executa. Mas se você vê a obra mais cara do mundo, que é do Alberto Giacometti, que foi leiloada há pouco tempo por 140 milhões de dólares, é um homem caminhando. As pessoas que não têm compreensão da arte olham o trabalho dele, acham que é uma coisa vulgar, mas o trabalho dele é maravilhoso. Ele é considerado o escultor das sombras, Alberto Giacometti. de onde Trabalho francês. estou falando? Braço. Foi Ele lá executou esse trabalho todo da França. que eu caí de paraquedas. Se não me engano, ele é de origem húngara, eu acho, mas foi na França que ele viveu, o período que ele trabalhou. Que É maravilha! tão fácil encontrar, tipo, hoje com a tecnologia, você procura Exatamente. Alberto Giacometti, a escultura mais cara do mundo. Você vai ver a obra dele. Aí você passa a valorizar outras coisas, ou sei lá, passa a ter Sim, outro conceito com relação a valores, né? mas que legal. Então, estamos chegando aqui no final. Meu coração, assim, meio, né, tristonho por estar encerrando esse podcast, porque para mim vazaria a noite, eu ficaria aqui horas falando, ouvindo, porque eu sou tão pequenininha na arte, no conhecimento, como ele citou aqui, a obra mais cara do mundo. Gostar como eu gosto, ele me mostrou hoje ela. E realmente, gente, estou falhando. Por quê? Porque o meio que eu vivo, ninguém dá importância. E aí eu tenho que buscar, mas eu vou buscar mais. E eu vou buscar estar mais e mais e mais envolvida na cultura, na arte, nas pessoas como você. Esse pique que você tem, com esse pique seu, você vai crescer a cada dia. Pessoas que Deus está trazendo para Caldas Novas, que vai só engrandecer. Nós precisamos de um jardim europeu aqui. Deixa eu te falar. Eu vim com a ideia de fazer uma praça aqui. E tem várias praças, com várias obras, né? Eu tive uma ideia de fazer uma praça bem arborizada, com plantas bem bonitas mesmo, um paisagismo feito por um profissional, que eu até conheço um aqui. E eu faria uma cachoeira com água, com a bomba de retorno, que não vai gastar água, a mesma água vai e volta. E ao lado, escondido, teria uma fonte de água potável para o turista beber, para todos os moradores beber, e ia ficar escondido. Ia ter um lugar lá de abrir, mas aí ia ficar escondido. Mas teria água potável. Que até as companhias que vendem água, se soubesse dessa ideia, talvez até ajudaria a executar o projeto. Sem medo de deixar de vender água, que nem acho que é assim que os donos de restaurante pensam, né? Que quando você vai no restaurante, eles perguntam, se você fala, pede um copo d'água, eles falam, com gás ou sem gás? Sendo que um restaurante é obrigado a servir água quando você está comendo, né? Então a gente daria água de graça numa praça, né? E faria uma coisa encantadora mesmo. Você me lembrou uma coisa. Eu vou contar um segredinho que eu não sei por que eu quero compartilhar com vocês. Eu namorei com um italiano. Eu tive esse segredinho aí, eu namorei com um italiano e ele me levou nessas fontes em Roma.
Lá em Barcelona, você toma água na rua. Exato, então Na são rua. água potável. E ali só que é diferente, gente. E aí ele falou: toma água. Você tá com sede, toma água. A goiana, do pé rachado, Ficou ressabiado. piquezeira, vai lá, põe o dedinho assim, põe a mãozinha assim e toma água. Ele queria morrer. Ele queria morrer. Ele falou: não acredito. Gente, eu fiz de propósito, só para ver como que você iria tomar. Aí, Henrique, sabe por quê? Quem faz assim é o quê? Cachorro. Cachorro. As fontes de lá, você toma apertando e assim a água vai lá na boca e fica jorrando. E eu não sabia, isso é cultural. Só que depois ele me pediu desculpa pela minha brincadeira dele, mas ele disse: você não sabia, a cultura de vocês é diferente, mas quem toma água assim é animal, que põe uma vasilhinha e toma assim. Verdade. E é verdade, olha o que é a cultura. Ó, talvez eu esteja equivocado. Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer esse trabalho, seria uma coisa que ia valorizar muito a cidade. Eu já, hoje, E seria vista no Brasil todo. Porque tem alguns lugares, lá em Paraty, por exemplo, tem a fonte lá, tem uma pracinha lá que é diferente daqui, porque Paraty é uma cidade que tem mais de 400 anos, né? Tem quase 400 anos. Né? O Rio de Janeiro tem mais de 400 anos, tem 487 anos. Então, lá tem história. É uma cidade histórica, Paraty. sim, Tem a sim. Estrada Real, que é a Estrada do Ouro. Eu Sim. morei já na Estrada do Ouro. É onde o ouro vinha de Minas, pelo mato, até chegar ao porto de Paraty, que é onde era mandado para a Europa, nessa época. Tem a Estrada Real que parte lá de Ouro Branco e desce. E hoje, lá em Paraty, nessa estrada, que é a Estrada do Ouro, ainda tem uma parte dela. Mas tem uma parte que está desabitada, está parada, tem árvore no meio da rua, que foram crescendo as árvores, né? E a rua toda calçada com pedra, como o calçamento de Goiás. O calçamento de Goiás, o nome daquele tipo de calçamento é pé de moleque. É o mesmo calçamento de Paraty. E Paraty foi descoberto por acaso. E a cidade histórica lá, todas as ruas vão em direção ao mar. Né? Era uma cidade Olha que que maravilha. foi construída. Olha a história. Tem pedras lá que vieram de Portugal. Né? Os portugueses constroem castelos e levam dentro do navio. Olha que maravilha. Isso é história, assim, quando a pessoa compartilha isso, como você está compartilhando, eu conheço Paraty pelas imagens, mas por esses detalhes, só quem vive, só quem tem o conhecimento fala e compartilha. Dá vontade, a gente já sente vontade de conhecer Deixa eu te quando falar. enriquece o lugar. Lá tem um hotel que chama Hotel do Príncipe, que é do Joãozinho, filho do Dom João, de Orleans e Bragança. Ele tem a casa dele lá. E ele Olha. mora lá ainda. Olha. Na época que eu fui para lá, ele andava num bug velho lá na praia. O Dom João de Orleans e Bragança. E o Joãozinho, quem trouxe a fotografia para o Brasil foi Dom João. Você não sabia? Não, Foi, o filho dele é fotógrafo também, Não. o Joãozinho. não. Joãozinho é fotógrafo. Pois é. Aí, Foram os portugueses que trouxeram a máquina de fotografar para o Brasil. Foram os primeiros fotógrafos. então, é isso nós precisamos compartilhar, as coisas boas. Hoje eu estive numa reunião com uma pessoa bem importante da cidade e comentei de você, mostrei a sua arte. Ele ficou encantado e eu te mostrei a Ponte dos Cadeados. Você já viu na internet ou você já Aqui teve tem Paris. conhecimento do Castelo de Versailles, uns cavalos numa carruagem, que Já é uma conheço. fonte assim, você conhece? Então, Lá em Marco. aqui tem um lugar que é o Cantinho do Amor, que é onde eu estou implantando a Ponte dos Cadeados. Então, E lá tem um negócio no meio da lagoa, assim.
que depois que eu te conheci, a imaginação começou. A gente poderia Fazer uma coisa mais visibilizar original, nossa. mais original daqui lá dentro da lagoa, assim, Mas como uma não. fonte, igual você está falando. Pode. Olha que Tem maravilha! possibilidade. E aí sim, aí viraria um ponto turístico na Ponte dos Cadeados. É isso aí, gente. Vamos pensar, vamos usar a imaginação e eu te convido a vir para cá, compartilhar, nos ajudar da melhor forma que você puder, com a mão, com o dinheiro, com a intenção, com as orações, enfim, com amor. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos de paz. E a paz só vem através do amor. Então, vem para cá. E é isso aí. Curte lá, dá um like e nos ajuda a divulgar todo esse conhecimento desse grande artista que está aqui com a gente. Ok? Obrigada. Até o próximo.